Oi, gente, estamos começando um pequeno módulo dentro deste módulo do curso de Identidade Visual. É um módulo que eu chamo de aplicações. E nesse módulo a gente vai dar uma conferida sobre algumas questões importantes. A primeira delas é o assunto principal dessa aula, que é fundo escuro, ok? Nessa aula a gente vai conhecer por que os logos são criados especialmente também para fundo escuro. Se você já analisou um manual de identidade visual antes de assistir essa aula, você deve ter conferido que na maioria deles vem versões para fundo escuro das marcas. E a gente vai entender nessa aula por quê. Você já está vendo aí de cara aqui o meu software de edição de desenho vetorial. E eu estava fazendo certos testes neles a partir da logo do nosso instituto. A gente sabe que com preto o nosso logo se comporta bem. Porém, você não pode levar em consideração apenas cores óbvias como o preto, como o verde escuro ou como o azul escuro na hora de trabalhar com as suas peças. Você precisa ter uma logo de fundo escuro que funcione em todos os fundos escuros possíveis e imagináveis. Ou seja, você precisa fazer um teste com uma série de cores. Apesar dessa marca, a marca laranja especificamente, se comportar muito bem num fundo escuro, né? A gente tem casos, como que vocês viram no comecinho da aula, do laranja extremamente escuro, que faz com que as letras sumam. Então a gente não pode ter uma marca, uma modificação nas cores apenas para o laranja. A gente precisa ter uma modificação das cores para todo o resto. Porém, o Instituto ele prezou por não modificar essas cores, e sim trabalhar de outra forma. Mas eu já estou indo para a solução e eu não quero trazer isso logo agora na aula. Nós temos aqui duas cores que para nós apresentam claro e escuro. Esse amarelinho aqui é o que nos apresenta o claro. E veja como que a assinatura principal se aplicou bem dentro dele. Perfeitamente, não é? Para casos como este do nosso fundo escuro, do nosso fundo laranja escuro, ou ainda para outros tons, por exemplo, como o roxo, apesar dela se comportar bem, eu não estou dizendo que ela se comporta mal, pelo contrário, porém, por causa do tom laranja, que é um tom institucional que nós vamos usar muito, então nós decidimos fazer um logo para fundo escuro. Na maioria dos casos, o que seria recomendado que fosse feito? Que a gente apenas clareasse os tons da tipografia e a gente teria uma outra versão do logo. Especialmente aqui no Instituto, nós decidimos uma solução um pouco diferente do convencional. É a nossa assinatura alternativa que trabalhará melhor nos fundos escuros. Ela traz uma nitidez completa, mesmo quando a gente muda para aquelas cores em que até se comporta que a nossa logo se comporta bem, ela vai trazer uma clareza de leitura muito grande, já que o tom de laranja, ou de azul ou de verde que nós escolhemos é o tipo de tom que é muito interessante de ser visto no fundo escuro. E mesmo quando a gente modificar para aquele laranjão escuro, a gente vai ter uma clareza total do logo, ele vai ser completamente visto e lido. Resolvido isso, nós vamos criar a página do nosso manual que vai conter a aplicação de fundo escuro. Agora que vocês entenderam para que essa aplicação serve, ok? Então, nós vamos copiar o padrão. Dessa vez vocês vão me ver fazendo a página. Isso não vai acontecer em todos os capítulos, porém vocês vão me acompanhar formatando mesmo a página. Então, vamos lá. Você vai colocar aplicações e vamos inserir fundo escuro. Nós já temos a nossa aplicação aqui de fundo escuro. Nós explicamos isso no nosso manual, porém vai valer a pena fazer uma demonstração neste manual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar exatamente o meu estudo de caso, que a gente estudou junto, que foi o tom laranja, e trazer ele aqui. Ok. Trabalhar aqui com a nossa página. Depois de inserido isso, você precisa inserir um texto que explique a sua aplicação. Eu vou usar a própria malha para poder inserir esse texto aqui, ok? Ok, gente, já inseri meu texto aqui. O texto vem para cá. Já temos aqui nosso texto no manual. E pronto. Nós temos uma explicação
da nossa logo em fundo escuro. Acho que para ficar mais legal, mais apresentável, eu vou arredondar aqui essas pontas, ok? Porém, eu não quero que essas arredondem. Vamos lá. Fazer um corte aqui. Isso. Ok. Já obtive o resultado que eu queria, trazendo o demonstrativo da minha marca em fundo escuro. Ótimo. Esse é o primeiro comportamento da marca, fundo escuro. Na próxima aula, a partir da próxima aula, nós vamos ver mais comportamentos de marca. Até logo.